Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Banco Bom não tira seu sono, faz você sonhar. O Banrisul tem sempre um cartão de crédito que combina com você, seja universitário, empregado ou aposentado. A primeira anuidade é grátis e você pode contar com até 3 cartões adicionais sem custo extra. Na hora de comprar, pode utilizar seu smartphone para pagar e ainda tem cartões exclusivos para gremistas e colorados. Você tem um sonho? Procure o Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito boa tarde, meus amigos. Estamos começando o Virando o Jogo desta sexta-feira, dia 8 de fevereiro. Um dia de luto para o esporte brasileiro, em especial o futebol brasileiro. Porque amanhecemos aí com essa notícia trágica do incêndio no CT do Flamengo, no CT Ninho do Urubu do Flamengo, que tem o treinamento da categoria profissional, mas especialmente o Ninho do Urubu agora estava, depois da reforma feita o ano passado, para as divisões de base do Flamengo. E nós temos até esse momento a confirmação de 10 mortes e de 3 feridos, sendo que um deles em estado muito grave. Então é daqueles dias que a gente tem que fazer o programa, afinal de contas, a vida segue, a vida continua. Mas isso dá um impacto muito grande, porque eu, particularmente, que vivo e vivencio o futebol há muitos anos, jogadores que já encerraram a carreira, eu vi ainda meninos nas divisões de base, de Grêmio, de Internacional, vivendo, né, nessas acomodações, morando nos estádios. E confesso para vocês que isso é uma coisa que me impacta muito, porque o sonho juvenil, o sonho infantil de uma criança de vencer no futebol, nem é pela questão de fazer dinheiro, algum sim, né, até para mudarem o seu status de vida, mas principalmente pelo encanto de jogar futebol, de entrar num estádio lotado. Isso permeia o imaginário, o sonho das crianças. E esses meninos aí, na faixa dos 15 anos, viam se aproximar a realidade, a concretização desse sonho. E isso é muito duro. Eu confesso para vocês que hoje vamos fazer um programa aí, mas vou depender muito mais dos meus colegas que estão aqui na bancada, Diogo Rossi, Thiago Rocha, Guilherme Paz, Pedro Oliveira, Otávio Hoffmann, que é uma meninada que também está Rogério, sobre todas essas concretizando questões... o sonho de vocês, desculpe. Sobre todas essas questões, um menino também de 21 anos de idade, Felipe Viseu, ele que recentemente chegou no Grêmio, surgiu no Flamengo, no Ninho do Urubu em 2016, 2017. Ele morou no mesmo local que aconteceu esse incêndio. Ele fez um pronunciamento oficial na manhã de hoje, no CT Presidente Luiz Carvalho, e muito emocionado, você confere aí agora. Viseu, você que é cria aí da base do Flamengo e que, né, viveu, enfim, muito tempo lá no Ninho do Urubu, como é que recebeu essa notícia e o que dizer num momento como esse? É triste, né, primeiramente. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares e não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta e não consegue, sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho.
Mas, assim, para falar é complicado porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também, e a todos os familiares, muita força. Isso abala todo mundo. Eu confesso para vocês que vai ser difícil eu me recompor ao longo do programa. Agradeço muito o Guilherme aqui, que interveio no momento certo, porque eu realmente não conseguia falar, e trouxe a palavra do Felipe Vizeu aí também, visivelmente emocionado. Aliás, imagino que mais emocionado até junto com vocês, conversando particularmente hoje de manhã, Guilherme, do que além do que foi na entrevista, né? Muito complicado. A gente estava na sala de imprensa todos prontos para receber Renato Portaluppi, que concedeu as palavras também, muito emocionado. Ele, como Rômulo, Léo Moura, grandes jogadores já passaram pelo Flamengo, tem uma história. Ao longo do programa a gente vai debatendo isso. Mas o Vizeu, ele chegou de cabeça baixa, meio triste, concedeu as palavras. E assim que terminou a entrevista dele, né, no caso, uma pergunta só, falando sobre esse momento, baixou a cabeça, ele encostou numa parede ali no corredor, que da sala de imprensa tem o bebedouro, tem uns banheiros, ele encostou, ficou um tempinho parado, mexeu no celular e saiu bem mal, emocionado, bem sentido mesmo. Eu só não... Claro, né? Hoje eu já vi o técnico do Atlético Mineiro, Lever Coupe, falando sobre o caso, né? Dizendo que tem que se cuidar essa questão dos CTs de treinamento das categorias de base. Eu fico pensando que o Rio de Janeiro não é muito longe, né? Mas a gente podia também olhar aqui perto, né? A dupla Grenal, o Odair disse hoje que ele dormiu, né, no Beira-Rio, que ele passou fome no Beira-Rio, mas e os nossos CTs aqui são bons, realmente? O CT de Alvorada é bom, o CT Eldorado é bom. Eu não digo assim, tem a estrutura padrão, eu digo tem condições de manter uma série de crianças vivendo lá, né, porque daqui a pouco, uma fatalidade que aconteceu no Rio de Janeiro, é verdade, mas às vezes, né, a gente sabe que podem acontecer coisas também em estruturas precárias, né? Foi uma fatalidade, sem dúvida alguma, talvez, não sei, talvez tenha sido até em função desse temporal que se abateu sobre o Rio de Janeiro, né? Foi anteontem, né? Anteontem, se eu não me engano, tem 6, 7 mortos também por conta do temporal. Não sei se pode ter acarretado algum prejuízo na instalação elétrica lá do CT do Flamengo, enfim. A informação isso que aconteceu não é uma oficial, fatalidade. a informação ainda não é oficial, mas o que se diz muito que aconteceu lá no CT do Flamengo, que na verdade são 3 containers, que tem o container da alimentação, o container da imprensa e o container dos jogadores. Daí acabou tendo essa chuva, muita chuva, acabou faltando luz. Quando voltou a luz de madrugada, a luz voltou muito forte, acabou dando curtos-circuitos em toda a instalação do Flamengo. E aí que começou a pegar fogo. É uma tragédia que poderia ter sido pior, né? Porque é um alojamento para 30 atletas e eles foram dispensados em função da chuva, foram dispensados do treinamento de hoje e voltariam só na segunda. Então muitos não estavam ali, inclusive na internet teve um atleta que comentou que foi dormir na casa de um amigo porque não ia ter treino, mas poderia estar lá no alojamento, então acabou escapando, mas poderia ter sido ainda pior, né? Mas provavelmente foi por causa do ar-condicionado. O Guilherme estava hoje no CT do Grêmio lá e o Pedro estava no CT do Internacional, né? O Odair Hellmann se mostrou bastante triste com essa situação, porque ele foi um jogador que jogou muito tempo em clubes do interior, ele viveu essas circunstâncias que ele não morava num CT muito bom, de tanta qualidade. Hoje, por exemplo, a gente pode comparar o CT do Inter com o CT do Brasil de Pelotas, que ele jogou por muito tempo. A gente sabe que o CT do Inter hoje é um pouquinho melhor que o do Brasil de Pelotas. E o Odair pôde viver um pouco nesses CTs, quando ele era um menino, nas categorias de base. Ele falou que ele já passou por essa situação, que nem o Rogério tinha citado. Ele já morou embaixo do Beira-Rio, no antigo Beira-Rio. Os jovens, eles moravam dentro do estádio, na parte de baixo do estádio, que eram as instalações. E é complicado para eles, porque eles sentem na pele que eles estavam ali. A gente não vai muito longe, Rogério, só nessa questão de morar em estádio. O futebol feminino do Grêmio, todas as meninas moram no estádio lá em Gravataí, todas. Elas moram embaixo das arquibancadas. Agora essa questão que o Diogo entra, tem estrutura, tem PPCI, tem institutores.
É uma coisa que A esse gente- caso vai mostrar para o Brasil inteiro para isso, retomar. claro, isso vai agudizar, é a mesma situação, né, comparando com as suas devidas proporções, o que nós tivemos a tragédia da Boate Kiss aqui em Santa Maria, que a partir disso a própria legislação ou as leis em vários âmbitos, estadual, municipal, foram mais rigorosas, passaram a ser mais rígidas, inclusive a própria vistoria por parte dos bombeiros e tudo isso. Então, com certeza, essa tragédia do Rio de Janeiro vai fazer com que todos os clubes no Brasil passem a dar uma atenção maior para os locais onde esses meninos ficam, e principalmente onde dormem. Eu me lembro, por exemplo, do Beira-Rio, nesse caso, o Grêmio tinha o apelido lá, que era a Caverna, no antigo Estádio Olímpico, né, onde os meninos de base dormiam, ficavam, eram hospedados. Enfim, essa é a realidade que a gente tem, mas entendo que os clubes tenham cuidados. Né? Como disse o Pedro, foi uma fatalidade por essa questão aí da natureza, que foi esse violento temporal, quando veio a carga excessiva, deu esse curto, enfim, e os meninos estavam dormindo. O Odair é um desses que eu vi, o Odair, menino, no Internacional, hoje é treinador. Então, todos que estão aqui na bancada, eu tenho um filho mais velho do que todos vocês, né, que chegou a quase ser profissional, né, que treinou no Grêmio, no Internacional, treinou no RS, conviveu com jogadores que hoje estão, mas é aquela história. O meu filho também tinha esse sonho, mas dos que têm o sonho e conseguem transformar em realidade, são pouquíssimos. Mas nessa faixa aí, que estavam esses meninos que morreram e esses que estão aí queimados, acidentados, é onde começa a ter, né, vamos dizer, um vislumbre mais próximo do profissional e de se tornar uma realidade. Então, eu sei bem como é que é esse caminho. E realmente, talvez eu esteja muito mais tocado do que outros que não conviveram diretamente com isso. O Sérgio Luiz Rite Moreira, aqui me permitam, ele diz aqui, muito triste, hoje é um dia que mexeu comigo. Me remete a 1975, quando estava lá em Pelotas, mais 10 atletas morávamos em um prédio precário, né? Agradeço a Deus a proteção, não tínhamos as condições, mas fomos guardados, né? Por Deus, com certeza, tal. Choro junto com você, Rogério. É isso aí. E o Odair, que vale a lembrança, que esteve na tragédia do Brasil de Pelotas aquela vez, né? Sim, então, do ônibus foi quando ele abandonou a carreira de jogador de vez, foi naquela ocasião. E a gente aqui debate a situação dos CTs, dos alojamentos dos clubes de Série A, como o Flamengo, por exemplo, que esses meninos estavam num container adaptado, mas provavelmente com uma boa estrutura e que seriam levados para o alojamento até esses containers antigo eram do profissional. Eram do grupo principal do Flamengo. Que tiveram uma reforma e foram Exatamente. transferidos. Não, é importante, Otávio, que se toque nesse assunto, porque pode-se falar container e achar que é um desleixo. Não. Os containers hoje são utilizados no mundo todo, inclusive para residências, né? Não é evidente que não é um container que vai sair de um navio, de uma caçamba, de um caminhão e vai ser colocado ali e vai do jeito que vai. Não. São containers absolutamente preparados e adequados para que se possa, inclusive, morar dentro deles, né? Com todas as condições. E aí a gente tem que também lembrar que existem diversos times de futebol no Brasil, do interior, que também hospedam jovens e que tem uma estrutura ainda mais precária. Essa semana dá para ver o Léo Lima, jogador meio de campo, jogou no Flamengo também, jogou 2 jogos na Anapolina e saiu e divulgou imagens do CT, do café da manhã, do profissional da Anapolina, pão dormido, uma comida qualquer, dormindo num colchão no chão para ficar embaixo do ventilador, atletas, de acordo com ele, dormindo na rua, num certeza. banco, por não ter estrutura. Isso no futebol profissional. Então, você imagina as categorias de base desses times. Assim. Desses times que tu está falando. Mas, com certeza, esses meninos lá nas categorias de base do Flamengo, assim como os nossos da dupla Grenal, têm muito melhores condições do que esses profissionais que estão em times aí pelo interiorzão do Brasil. É uma outra realidade. Justamente, mas aí você pensa na situação das categorias de base desses times ainda menores, que o profissional já não tem condição, imagina. É uma cadeia que, assim como no profissional, né, os times pequenos estão lá embaixo,
nas categorias de base mais ainda, né? Uma estrutura que daqui a pouco pode acontecer tragédia com esses times menores, né? Isso aconteceu com o Flamengo. A Nara Lúcia Vieira está dizendo aqui pelo nosso Face tristeza, né? O Márcio Martins Fraga, no Brasil as coisas são reativas e não preventivas, primeiro morre, depois age. É verdade. É assim, infelizmente. Alan Silva está lá em Itabaiana, no Sergipe. Itabaiana, luto, força. Diga. No Itabaiana tem um pai de um amigo meu que é o treinador do Itabaiana, né? Ele mostrando um pouco da realidade que a categoria de lá vive também. E é um grande clube, jogou contra o Paraná na última quarta-feira, foram eliminados. Mas as estruturas também, a gente vai... Nós, aqui do Rio Grande do Sul, a gente foca Grêmio e Inter. Só que a gente tem que lembrar que o futebol do Rio Grande do Sul está em Bagé, está em Pelotas. E essa questão das estruturas dos estádios. Eu jogo muito futebol com meus amigos em vários estádios. Gente, a gente chega no vestiário e não tem condição de tomar um banho. Imagina o atleta morar naquele vestiário. Não existe. A Federação Carioca de Futebol confirmou, né, o adiamento dos 2 jogos, não teria condição, né, não teria clima para o estado do Rio de Janeiro, que já vinha sofrendo com as chuvas, com as fortes chuvas, né, durante toda essa última semana que acabou passando. Os 2 jogos estão tão remarcados, tá? Vasco e Resende, que seria no domingo às 5 horas da tarde, foi remarcado para quarta-feira, 13 de fevereiro, às 9h30 da noite. E o clássico Fla-Flu, que estava marcado originalmente para amanhã, às 5 horas da tarde, foi remarcado então para quinta-feira, às 8h30 da noite, no estádio do Maracanã. Então, uma rodada que estava marcada para o final de semana, por não haver clima, por não haver absolutamente nada para se linkar com o futebol, foi remarcado para a próxima semana. Caso bem diferente, né, Rogério? E vale essa menção triste do que ocorreu em Minas Gerais, por exemplo, né? Onde ocorreu a tragédia de Brumadinho e 24 horas depois o clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro rolou normalmente e com uma baixaria total dos dirigentes, tanto do Atlético Mineiro quanto do Cruzeiro. Deveria também ter sido adiado, no mínimo adiado, né? O clássico lá de Minas Gerais. Vale a menção até aqui no nosso próprio estado, né, Rogério? Quando ocorreu a tragédia da Boate Kiss, já na madrugada, eu me recordo, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Francisco Noveleto, cancelava a rodada, porque não se encontrava clima para a prática esportiva. Marcelo Mendonça também está nos dizendo aqui no Facebook, futebol em luto, triste. O Rudimar Pitinini, abraço, povo. O Giovanni Kerber, desejo um ótimo trabalho, o programa está excelente. Vamos lá, vamos tocar. Depois, se a gente tiver mais alguma informação aí, porque dos 3 que saíram, que foram resgatados com vida, um deles está mais queimado que os 40%. 40% ainda, conforme as lesões de queimadura, pode ainda se salvar 40%. Ele foi transferido de hospital só, né, a pedido do Flamengo. O Flamengo pediu para transferi-lo de hospital, então acredito também que para dar melhores condições para que ele possa ser cuidado da melhor maneira, né? Então chama atenção essa situação aí desses 3 que ainda podem, né, sobreviver. Tomara que consigam, né? Vamos lá, vamos rezar, orar, torcer para que isso aconteça com esses 3 sobreviventes. Bom, vamos descontrair aqui em Porto Alegre. Hoje é sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Nós temos agora o Estação Verão Sesc também aqui em Porto Alegre, né? No litoral sul, litoral norte já acontece tradicionalmente durante os meses de verão e agora janeiro aconteceu, fevereiro segue o Estação Verão Sesc aqui em Porto Alegre, nos finais de semana com diversas opções gratuitas de esporte e de lazer para você. Fica ali na Orla do Guaíba, bem próximo à Rótula das Cuias. A programação você tem no site do Sesc, sesc-rs.com.br. A realização é da Prefeitura de Porto Alegre, do Sistema Fê Comércio Sesc RS. Estação Verão Sesc, muito mais para o seu verão. Vamos à mensagem do Zafari, já voltamos.
Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco mais de Grêmio, que joga aqui. Que horas que é o jogo do Grêmio, Guilherme? 6h30, valendo a Recopa Gaúcha 18h30. contra o Avenida. Contra 18h30. Contra o Avenida. Dá as informações agora do Grêmio aí, por favor, Guilherme. No CT Presidente Luiz Carvalho, novamente o Léo Moura não apareceu nos treinamentos. Ele que vem a semana inteira por conta de uma lesão, né, uma microlesão, um desconforto na panturrilha direita. O Matheus Henrique, que saiu mais cedo do treinamento ontem, também não apareceu no gramado hoje. O Renato, no treinamento pela manhã, a gente acredita que ele vai com força máxima contra o Avenida, mas ele deixou o Jeromel no time, Kahneman no outro, o Michael no time, o Everton no outro, o Jael no outro. Então ele interligou esses jogadores. O Renato Portaluppi, que assumiu claramente o desejo de contar com o Diego Tardelli. O atacante que está sem vínculo, representantes do Grêmio estão em São Paulo para tentar a contratação desse jogador. O Renato, que vem há 2 anos tentando contratar o atleta, é um pedido dele específico e ele acha que agrega muito um atleta com tanto renome, com tanto futebol para essa Libertadores da América. Mas aí como é que vai ficar o Grêmio com tanto centroavante assim, ou tantos atacantes? Porque o Tardelli é centroavante, mas pode jogar pelo lado, tal e coisa, mas aí ficaria, o Grêmio tem Jael, André e Felipe Viseu e viria mais o Diego Tardelli. Um tá para sair. Mas qual é um? Jael, André? Jael. Eu acho que o primeiro que recebeu a proposta. Eu vou ser bem sincero, se chegar uma proposta boa pro Jael, saiu o Jael, se chegar um pelo André, saiu o André. Eu acho que não precisa nem ser boa, precisa chegar. Não, acho que o Grêmio não rifa seus atletas. Não rifa seus atletas. A gente pode citar o caso do próprio Mineiro Bolanhos, né? O Mineiro Bolanhos não tinha mais clima no Grêmio e mesmo assim o Grêmio conseguiu recuperar uma boa parte do investimento que foi feito em cima do equatoriano. Eu vou descobrir à tarde, mas vai sair um deles. Eu tenho uma suspeita. Qual é a suspeita? Jael. Que saia o Jael. Vai sair o Jael. Mas por que a tua suspeita? Porque ele é o cara que mais recebeu propostas recentemente e a janela que tem interesse nele é a única que está aberta, né? Futebol japonês, futebol chinês, além do futebol árabe, estão abertos e o Jael só tem esse mercado. Não é demérito, mas ele só tem este mercado momentaneamente. E é um mercado bom. Eu vou te dizer o seguinte, se o Grêmio fizer um dinheiro com o Jael, seja ele qual for, tá valendo muito a pena, porque o Grêmio não fez nenhum investimento no Jael, né? Aí é que eu quero concordar contigo por essas razões que tu apresentaste e por essa que tu indicaste. O André custou 10 milhões de reais. Tem que se pagar. Então, tem que de um jeito ou de outro tem que se pagar. aqui mesmo, né, no ano passado, ele disse que ele acredita muito no futebol do André esse ano. Sim. Agora, pode até não acreditar. Mas precisa. Entendeu? Não, precisa. Eu entendo, mas precisa fomentar isso para que venha o André participar de alguma maneira e que se não recuperar os 10, que recupere parte desses 10 milhões, que não seria agora, correto? Não, com certeza. E o Jael, quanto custou o Jael para o Grêmio? Nada. E depois o seguinte, é mais fácil acertar, né, o salário que tem o Jael, claro, tá, e o Grêmio ganhar alguma coisa, porque qualquer valor que o Grêmio ganhe nessa negociação do Jael, né, vai ser acréscimo. E acredito que no caso do Jael, se for ele mesmo a sair, seria uma troca, porque o recebimento do dinheiro que o Grêmio pode ganhar com o Jael, o Grêmio não tinha esperança de tê-lo. Então pode investir tranquilamente na compra do Diego Tardelli, por exemplo. Contratação, perdão. E outra, eu acho assim, ficou hoje na entrevista coletiva do Renato, eu ouvi ela com bastante tranquilidade para poder entender o que ele estava querendo dizer. Primeiro que o Renato estava contando tudo, né? Estava cuspindo tudo que está acontecendo no caso do Diego Tardelli, ele estava falando. Foi uma palavra forte que ele decidiu falar, incumbência, né? E é aí que eu queria chegar, Pedro. Ele falou, foi perguntado assim, sobre os reforços, e ele disse, não importa a posição que a gente precise de jogador hoje, a incumbência que eu dei para a direção foi trazer o Diego Tardelli. Essa foi a frase. Então já está próximo, né? Já está bem próximo. Então, assim, quando o Romildo, que não é um cara que sai de Porto Alegre para fazer negócio, vai a São Paulo para se reunir com o empresário do Diego Tardelli, porque... mas não é só porque está encaminhado, Rogério. Não é porque o Romildo tem que dar uma resposta pro Renato. É que... Não, tu já fez corte e costura? Nunca fez corte e costura? Não, só sei ponto cruz. Sabe quando está alinhavado e só falta a costura final? Sim, então a coisa alinhavou. O que o Renato falou foi que todo mundo acaba vazando, todo mundo acaba sabendo, saiu notícia hoje, então vou falar. Diz que fazia anos que queria contratar o Diego Tardelli. 2 anos. Diego Tardelli e o Renato começaram a se falar. O Diego Tardelli disse, olha,
você tem prioridade. Eu quero voltar para o Brasil e dou prioridade para você. E o Renato, eu também quero contar contigo faz 2 anos. O Renato começou a falar com o Diego Tardelli quase toda semana. O Renato colocou o Diego Tardelli e o agente dele em contato com a direção do Grêmio. Fez todo o meio de campo e só largou para a direção. Agora vai lá e acerta salário, porque o Diego Tardelli vem de graça. E o que me pareceu, Rogério, é que, não sei se eu posso utilizar essa palavra, mas a direção do Grêmio estava precisando pagar um débito ao Renato. Perfeito. Porque no momento onde o Renato renova o seu contrato com o Grêmio, a promessa dada ao Renato é que o Grêmio seria uma equipe mais forte, mais competitiva, com um grupo de jogadores. E a gente viu durante todo o mês de janeiro, início aí, o mês de dezembro, a novela que foi a contratação do Thiago Neves. Thiago Neves vem, Thiago Neves vai Luan, fica Luan, vai Raniel, vem outros jogadores. Foi uma novela para a questão do Thiago Neves. E o Thiago Neves era um desejo do técnico Renato Portaluppi. Então eu enxergo que a diretoria do Grêmio também está esmerando todos os esforços para contratar o Diego Tardelli, que é um jogador de alta técnica. Eu não vou entrar nem no mérito da questão da idade salarial, mas eu digo, esse investimento que o Grêmio está fazendo é também em razão do débito que o Grêmio enxerga ter com o técnico Renato Portaluppi. Claro, deve ter sido um dos argumentos para que o Renato permanecesse no Grêmio e não fosse para o Flamengo. E aí nós podemos pensar, mesmo que saia o Jael, um time que tenha Diego Tardelli, Felipe Viseu e André no comando de ataque, olha... Porque tu já está vendendo o Everton também. Não. Eu digo na posição mais avançada de centroavante. Ainda que o Renato tenha dito que o Diego Tardelli pode fazer 2 ou 3 funções. Ah, sim, tu está dizendo colocando... 3, um dos 3 jogando. Um dos 3. Tu já está escalando os 3 no ataque. Não, mas você ter um dos 3 para colocar, você ter essas opções, olhar para o teu banco e ver que você tem 3 nomes desse peso, desse patamar, é muito grande. E ainda você tem o Luan, tem o Everton, tem outros jogadores. É ousado dizer, mas o Grêmio, teoricamente, contratando o Diego Tardelli, eu não vou nem excluir o Jael, vou deixar o Jael momentaneamente se ele não sair. Mas é muito ousado um time do futebol brasileiro que não seja Flamengo e Palmeiras hoje, que tenha, por exemplo, o Viseu para jogar Libertadores, o Tardelli para jogar Copa do Brasil e o André e o Jael para jogar o Brasileirão. É muito ousado, né? Eu não tenho dúvida. Lembrando que na base tem o da Silva, que é uma promessa muito grande. Mas isso aí pode jogar 5 do Campeonato Gaúcho e podem vender, vamos por mim. O elenco que está sendo formado é aquilo que eu disse aqui e que acho que o Grêmio vai focar esse ano. Né? Claro, não desprezando Copa do Brasil, Libertadores, mas o foco do Grêmio vai ser vai ser o quê? Vai ser a tríplice coroa do Renato e do Romildo. Brasileirão. Vai ser o Brasileirão. Copa do Brasil. Tomara, Rogério, porque eu sou um dos maiores críticos a esse desleixo que há da dupla Grenal pelo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é o que paga as contas da dupla Grenal com os direitos de televisionamento, é o que acerta os balanços tanto de Grêmio quanto de Internacional. E eu vejo um total desrespeito colocar time reserva, time de transição, por mais que tenha importância, não estou tirando a importância da Libertadores da América, da Copa do Brasil, mas o Campeonato Brasileiro, se a gente for pegar em números, eu até vou arriscar é o campeonato mais rentável. Eu até vou arriscar dizer o seguinte, este ano o Grêmio não vai jogar nenhuma partida com equipe totalmente reserva. No Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Que se for até arrisco dizer isso. Vai mesclar, mas olha, quero ver, mas acho que não vai jogar nenhuma partida. É que o mesclado hoje... Né? Mas não vai ser um time reserva. Não vai ser um time totalmente reserva. A gente tem que pensar o seguinte, Rogério. Lateral. É que a gente tem que pensar o seguinte. O que é mesclado hoje? Se jogar o Viseu, é titular ou reserva? Não, tudo bem. O que eu digo mesclado, vamos lá. Então tá, vamos pegar essa mesma situação na lateral direita. Não, eu te entendo. Não, na lateral direita, na lateral esquerda, tudo no bem. meio de campo. Ok, mas por exemplo, se tu poupar os laterais, tu vai jogar com os 2 zagueiros e com o goleiro. Se tu não vai poupar os 2 meio-campistas. Não, tudo bem, eu te entendo. A minha dúvida é que hoje no Grêmio o debate é se jogar o Viseu domingo, é titular ou reserva? Não, tudo bem. Eu entendi. O Viseu. O que o Rogério está tentando dizer, que eu estou tentando entender, é a descaracterização que ocorreu durante a temporada. Mas é que aí que tá, é que eu acho que esse ano não tem descaracterização. Mas tudo bem, mas olha aqui, mas vai ter um time que vai sair jogando, certo? Vai ter um time que vai sair jogando. Tá? Esse time que vai sair jogando, tá? Ele tem aqueles que são os titulares designados pelo seu treinador. Não sei, essa é a minha dúvida. Ninguém discute Jeromel, ninguém discute Kahneman, ninguém discute o Maicon, Maicon, Jeromel, ninguém discute o Everton. Luan e Everton. O goleiro tu não sabe quem vai ser o titular. Tentar responder a pergunta do Diogo, eu colocaria o time titular, o time que jogar Libertadores,
é o titular. E o time que jogar domingo seria um time mais reserva. Eu vou eu mais acho que o longe. Grêmio Pelo hoje, que eu acho o Grêmio, como o Grêmio trata o Grêmio pelas hoje, características. Tá, então eu vou além. Eu acho que isso que tu está dizendo da Libertadores, Otávio, vai ser a realidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Vai ser a realidade do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Grêmio não hoje, mudaria essa por exemplo, o Grêmio não tem 11 jogadores titulares. Vai um pouco no futebol europeu, por exemplo, que o Grêmio tem 16, 17 jogadores, que de repente, se tu botar o Juninho Capixaba na lateral esquerda ou botar o Cortez, não vai fazer tanta diferença, não vai descaracterizar e formar um time reserva. Ele vai continuar sendo titular. Então o Grêmio pode mexer um pouquinho no seu time, de repente tirar o Viseu, botar o André, o Jael, que não vai ser um time reserva. Botar o André é reserva. Mas mesmo assim ele não vai ser completamente Mas não vai ser o André junto com quem é o zagueiro reserva. Paulo Miranda e Marcelo Oliveira é reserva. Aí me Paulo dá Miranda tem padrão o pra reserva jogar. do Maicon. Matheus Henrique. Tá, é isso que eu estou dizendo, não vai ser todo o time. Não vai ser O descaracterizado. isso sem reserva do dúvidas. Luan Jean Pierre, alto nível. Vem cá, O Everton PP. Por falar em reserva, nós comentamos que o Avenida poderia vir com o time reserva para jogar contra o Grêmio domingo, porque na quarta-feira tem o jogo da volta, né? É quarta-feira? Não, o jogo da ida. É o único jogo, tem né? um É o jogo da ida, tá certo? da Copa Porque do Brasil contra É o Guarani. ida e volta no mesmo jogo. É que na verdade O Avenida não jogou ainda. é que existem os times ranqueados, só pra gente entender um pouco. O Guarani é um time melhor ranqueado do que o Avenida. Então esse jogo acontece na casa do Avenida e o time com melhor ranqueamento tem o favorecimento do empate. Que daí o Guarani empatando em 1-1, 0-0 com o Avenida, passa o Guarani. É um conceito até que eu discordo. Esse regulamento mas não por tem, exemplo, mas- o Vasco fez um jogo. O Corinthians também. O Vasco fez um jogo nessa última semana agora, que empatou de 2-2, fez um gol aos 49 do segundo tempo, fez um jogo horrível. o Corinthians horrível. também se E O Corinthians passou. tomou a pressão Corinthians- da Ferroviária e empatou e... Mas o que eu quero chegar, nós comentamos isso ontem aqui no programa, e o que eu quero chegar é justamente na questão do Avenida. A nossa colega da Rádio Santa Cruz, que é a Sabrina Hemming, qual é o sobrenome correto, Diogo? Hemming. Hemming, né? A Sabrina Hemming nos fala justamente sobre essa história, até porque que o Avenida não vem com o time reserva. Por favor, Sabrina. Muito se falou essa semana que o técnico Fabiano Daitz usaria uma equipe reserva contra o Grêmio. Mas isso não é realidade, até porque o Avenida não dispõe de um elenco tão grande para ter uma equipe reserva disponível. As ausências confirmadas são do meia Alexandre, que já não foi relacionado contra o Pelotas, porque está sentindo o joelho há alguns dias. O meia Maurício, que contra o Pelotas sentiu a posterior direita e teve, inclusive, que sair de campo. E o volante Carlinhos, que cumpre suspensão. Então, fora isso, na quinta-feira, o Fabiano Daitz realizou um treino e ele testou uma equipe diferente, mas não reserva, só com algumas mudanças. A maior mudança deve ser no gol, quando o Fabiano Heves ingressou no lugar do Andrei. Então, o time que realizou o treinamento de ontem, que foi esse teste, iniciou então com o Fabiano Heves no gol, aí o Felipe Cordeiro na lateral, o Luiz Henrique e o Yuri na zaga e o Roger na outra lateral. Na segunda linha, teve o Índio, o Felipe Manuel, o Moisés Baiano e o Márcio. Na frente, o Helder e o Tito. Ainda ingressaram durante o treino o goleiro Andrei, o Thiago Steffens, que é zagueiro e às vezes atua na lateral, o Claudinho, também zagueiro, o volante Jô e o atacante Matheus. Então não deve fugir disso a equipe que encara o Grêmio na Arena no domingo. Obrigado aí a Sabrina, que nos atualizou sobre a Avenida, então ela mostrou. A Avenida não tem o time reserva, como a gente estava até cogitando aqui, mas tem alguns jogadores que podem ingressar, conforme a situação aí, até visando o jogo da próxima Mas a gente vem quarta-feira. só para um debate. Será que eles teriam 11 reservas para jogar? Não, mas foi o que ela disse. O Foi o que a diretor de Sabrina futebol da disse. Avenida Não, falou eles têm os 11, que mas eles 11 têm de um posição grupo certas. de 22. Eles Imagina. têm um grupo de 22. Sim, mas eles têm Então, 3 goleiros. você não tem como fazer um time reserva e um titular com 22. Pode, né? Um jogador tem um cartão, um jogador que esteja sentindo algum desconforto, tudo bem. Mas não tem como fazer um time totalmente reserva. O Renato disse que não importa como a Avenida vai chegar em Porto Alegre para jogar, não importa o time, importa como o Grêmio vai jogar. 24 mil pessoas são esperadas na Arena nesse momento, né, para o jogo de domingo. Vale um título que é de acho que pouca vai mais. expressão. É domingo, né? final... 6h30. 6h30. Dá Se não tempo chover, de- vai mais. Não sei. Não chove. E o pessoal Olha, sabe pode por vir que da eu acho que praia. não, Rogério? Porque vai estar tudo fechado por ali, né? Naquela região ali vai estar tudo fechado. Mas vai estar Não, fechado. mas acho que domingo reabre. Não, vai Mas no fim de tarde. reabrir domingo às 17 horas Então- a Freeway. Mas a Freeway é a Freeway que vai estar trancada.
Todos os outros acessos, pela Voluntários da Pátria, pelo Padre Brentano, ali vai estar a J. Renner, está tudo liberado. Tem que ter, o torcedor tem que ter tranquilidade, paciência para saber que vai estar meio trancado, independente de chuva ou não, vai estar trancado. Eu quero usar o seguinte, tranquilidade e paciência, o torcedor tem que ter, isso que tu disseste, né? Quem tem que ter tranquilidade é o time do Internacional e quem tem que ter paciência e vem tendo é o torcedor do Internacional. E a gente vai falar sobre isso em seguidinha. Antes eu quero dar voz aqui para Nara Lúcia Vieira, que diz boa tarde, bela bancada, parabéns ao menino Pedro. É a primeira vez que assisto na bancada, mas já tinha participado conosco aqui. Aqui no Virando Jogo é a segunda vez. Já tinha participado. Muito bem. Olha, Banrisul Digital, um aplicativo completo para simplificar a sua vida com toda a segurança que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo o aplicativo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Vamos mostrar aí a Casa 3 do Vivenza Serena, esse empreendimento que está sendo lançado em Canela, bem próximo ao centro de Canela, e que é uma ótima oportunidade para você, para lazer, para investimento, inclusive. São apenas 6 casas, cada uma construída com a sua própria identidade, com as suas características. Vivenza Serena, confira aí. Vivenza Serena, dê uma conferida. Deixa eu ver aqui quem é que está dizendo um recado antes da gente entrar. O Júlio César Arsandi. Eu sou melhor que o André. Se o Grêmio mandar ele embora, eu jogo de graça para o meu time, está dizendo aqui. O Pedro, quem é o Daniel Alves? O Daniel Alves, eu conheço o Daniel Alves. Dadá, um amigo meu. Ah, tá. Pensei que era o Daniel Alves da seleção, não, que isso? PSG, mas é aqui, ele tá contigo. Diz, Pedro é sucesso. Tá? Então já passo a bola para ti aí, ô Pedro. Nos falar do Internacional. Neilton vai ser titular ou tá nessa vidinha aí de não se sabe ainda? O Internacional joga com o Juventude no domingo, lá no Alfredo Jaconi. E o Neilton pode ser uma surpresa, até não tanta surpresa, porque o Potker ele fraturou o nariz e o Neilton acabou ganhando esta vaga de titular no meio de campo do Inter. E a gente vai conferir um pouquinho essa projeção do jogo contra o Juventude e também o Neilton, que pode fazer o seu segundo jogo como titular no Inter. Com força máxima, o Internacional vai enfrentar o Juventude no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no estádio Alfredo Jaconi. Tendo 2 vitórias consecutivas, isso é bom para dar confiança ao trabalho, para dar sequência e que a gente possa vencer essa partida para que a gente possa crescer e ter uma sequência de vitórias boa também. Mesmo com a vitória contra o Brasil de Pelotas para aliviar a pressão e se encaminhando para o seu segundo jogo como titular, Neilton ainda não marcou nenhum gol com a camisa do Internacional. Dos atacantes, apenas Nico Lopes quem balançou as redes. Então, Neilton, quando será que vai sair este gol com a camisa do Inter? Tô trabalhando firme aí para que eu possa fazer o gol aí o mais rápido possível. Também não crio muita ansiedade, porque isso acaba atrapalhando. Acho que isso acontece naturalmente, depende dos jogos. O que importa é tá jogando, ajudando a equipe da melhor maneira possível. E o gol, isso acontece naturalmente. Antes do Brasil de Pelotas, o time colorado tinha jogado apenas 4 jogos. O time titular esteve presente em 2 desses jogos. E neste pouco tempo de temporada, Neilton já conseguiu uma vaga como titular do Inter. Estou me firmando ainda, né? Estou trabalhando focado, trabalhando duro, igual eu falei no começo. Eu vim para ajudar, vim para agregar e estou procurando fazer o meu melhor. Dar o meu melhor nos treinamentos, em jogos, quando eu entro, quando eu saio jogando. Então acho que isso é importante para que o professor
possa ter uma opção a mais. Então acho que isso é fruto do trabalho e espero tá ajudando aí da melhor maneira possível. Um assunto muito falado no estádio Beira-Rio é o nome de Paulo Guerreiro. Atacante chegou na última segunda em Porto Alegre, mas ainda faltam 2 meses para o peruano estrear com a camisa colorada. Os seus companheiros querem que ele jogue logo. Nós que futebol brasileiro gosta de um bom jogador, de um bom futebol, o Guerreiro representa isso aqui. Então acho que ele vem para ajudar, já tive algumas conversas com ele assim, mais ou menos, mas sabemos da qualidade que ele tem. Agora está fazendo aí uma pré-temporada, né, para que ele possa voltar ao ritmo. Então esperamos ele aí o mais rápido possível para que ele possa vir ajudar a equipe aí, agregar também. Sem Guerreiro Ocon, o Internacional vai para o jogo com o Juventude para vencer e se embalar no campeonato. Bom, agora que eu olhei aqui, eu estou virado em cabeça, né? Eu de camisa amarela, com esse fundo amarelo aqui. Ô Pedro, o seguinte, então o Internacional vai embalar com o Neilton e todos os contratados. Ou seja, quem mais que entra aí dos contratados? Entra daí, o Neilton e o Trellis. O Trellis, no meio-campo não muda, que contratou o Lindoso? Talvez o D'Alessandro é dúvida, né? O D'Alessandro é dúvida, mas é que assim... Não complica a minha vida, Otávio. Não, mas porque no lugar dele pode entrar um contratado. Vem cá, o torcedor colorado viu a matéria, o Neilton vai ser titular, então o torcedor colorado deve estar embalando a cabeça agora também, no sentido de que, vai botar os caras que contratou, eu tô todos tentando os titulares. pensar nisso também. Eu tô pensando nos que não estão, entendeu? Não, mas eu não estou dizendo por lesão. É a mesma situação que eu falei do Potker aqui. Eu quero o Potker fora do time, mas não por lesão. Eu quero o D'Alessandro fora do time, mas não por lesão. Eu quero por opção da direção e do treinador. E tu quer o Pedro Lucas no ataque? Mas vem cá, se tu tem o Pedro Lucas, tu foi buscar o Trellis e tu tem o Guerreiro por quê? Não, o Guerreiro é ilusão para torcedor ainda. Não, tá bom, mas esse abriu, né? Ok. O Pedro Lucas ele deve ser poupado no jogo de domingo. A tendência é essa, porque ele não treinou hoje, ele sentiu a perna pesada, o Odair falou na coletiva, ele acabou não treinando hoje, ele deve ser poupado do jogo de domingo. Vocês vão me deixar louco aqui mais do que o Internacional está me deixando louco, tá? Quantos jogadores foram contratados pelo Internacional? Eu vou tirar o Bruno, porque o Zeca é o titular e o Bruno foi contratado para reserva. Mas não foi contratado para ser titular de fato, né? Para um pouquinho. Eu acho que não. Mas vem cá, mas então para que tu contrata? O Internacional está com... informações... O Internacional está com síndrome de Grêmio. Contrata os caras para formar para estar no grupo. Uma das informações também a respeito do Inter, o Flamengo tentou a contratação do Edenilson, mas o Inter barrou e não vendeu o meio-campista. Só para deixar esclarecido para os torcedores. Bom, é que o Inter então agora... então tu já me liquidou, né? Não vão jogar, eu pensei que eram os craques. A única novidade que a gente pode dizer... Rogério. O Inter está montando um elenco, o Inter precisa de elenco e não tem jogadores. Mas está montando um elenco cujo time titular é o mesmo que vinha desde o ano passado. É aquilo que a gente está debatendo, olha, mas círculo, é looping. A direção internacional entende que esse time é suficiente. Por isso que eles foram atrás de peças para reposição. A única novidade que a gente pode dizer que vai se ter nesse jogo contra o Juventude é o Zeca na lateral direita. Porque ele teve uma lesão, ele acabou não jogando em nenhum jogo nessa temporada, ele entrou no decorrer da partida nesse jogo contra o Brasil de Pelotas, o primeiro jogo dele como titular. A tendência é que ele jogue, mas também o Neilton, ele deve continuar na ponta, né, no meio de campo, porque o Potker, ele tinha fraturado o nariz, hoje ele treinou normalmente, mas ele deve começar no banco. O Pedro Lucas é outro que deve ser poupado, porque ele sentiu a perna pesada e o Odair poupou ele do treino. Mas treino o grande problema mas assim, o Odair tá fechando bastante treino, tá? Ele fechou o treino de ontem. Ele não tá, ele sempre fez. O Odair ano passado a gente ficava o dia inteiro na sala de imprensa. Agora o Thiago que madruga todos os dias, 4 da manhã, que é a hora de tu acordar? Não, 4, depende. Depende do meu humor. 4 e pouco. Que horas tu tem que estar na Grenal, na Rádio Grenal? 5 horas. 5 horas tu abre o programa. Sim, mas então é o limite. Às vezes eu utilizo esse limite para chegar lá, né? Acordar 4 e pouco é complicado, né? Mas tu dá uma preparada, não, pouco antes. Sim, como uma maçã para limpar a garganta, essas coisas. Isso aí. Assim. Então, mas hoje eu acho que tu tá com sono, porque tu... Não, eu estou escutando e eu vejo o grande problema do Internacional, não só para essa temporada, já é de alguns anos,
é um desejo incontrolável que o Inter tem de acumular jogadores do mesmo tamanho. Santiago Trellis, que a gente ressaltou, o Parede, que a gente ressaltou, o Sobis, que a gente ressaltou, todos os atletas, em grande maioria, que o Internacional contratou, se somam aos atletas que o Internacional já tinha no seu elenco do mesmo nível. E breca a oportunidade de jogadores da categoria de base, que talvez não sejam soluções, eu não sei o tamanho do Pedro Lucas para dizer se ele é a solução do ataque do Internacional, não sei o tamanho do Nonato para saber se ele é a solução do Internacional, não sei o tamanho do Sarrafiori se é a solução do Internacional, mas eu sei que eles podem me apresentar algo diferente. Não a mesmice que o Trellis vai apresentar, não a mesmice que o Parede vai apresentar. Esse é o grande problema do Internacional. E daí acaba se tornando um problema do Odair, porque eu entendi o que você quis dizer. Porque à medida que o Internacional contrata, você tem que justificar o investimento. Se você contrata o Trellis, você tem que justificar o Trellis botando ele para jogar. Se você contrata o Parede, você tem que justificar o Parede botando para jogar. Eu quero só fazer um comparativo com o Grêmio. Não grenalizando, mas um comparativo. Sim. Quando o André foi contratado, ele foi contratado para ser reserva ou para ser titular? Para ser titular. Para ser titular. Lógico. Ou vocês têm dúvida disso? Não, nenhuma. Não, nenhuma dúvida. Não conseguiu. Mas por quê? Porque o André... não tinha um centroavante Não, tudo do bem. nível do André. Mas para só um pouquinho, porque o André não rendeu também aquilo que se esperava dele. Ok, mas foi contratado para ser titular. Quando você... Aí é que eu quero chegar. Perfeito. Porra, se tu traz um Trellis nesse momento, que o Guerreiro ainda é um sonho... Que seja momentâneo, mas ele vai ser titular. Tem que ser titular. Sim. Sabe? Sim. Se tu traz um Sarrafiori, espera, 6 meses, bota o Sarrafiori a treinar, a fazer transição e não sei mais o quê, e tu começa o ano sem colocar esse cara de titular, mas aí vão me enlouquecer. Já enlouqueceu. Pô, mas aí não sabe por que fica nessa nhaca. Não sabe por que não ganha a segunda divisão. Não sabe por que quando chega ali próximo, que Palmeiras, Grêmio, não sei mais quem, estão envolvidos em 2, 3 competições e podia chegar na cabeça, não consegue. Sabe? Aí o seu Roberto Melo, o seu Marcelo Medeiros, tem que entender e tem que ser responsabilizados por isso, junto com o Odair Helman, mas principalmente a direção. E aí contrata o jogador, e é justamente esse foco aí, Thiago. Ele fez milagre já. Esse foco. Mas eu quero, em seguidinha, depois que a gente trouxer as informações do Juventude, que é o adversário do Internacional, que no Campeonato Gaúcho vem altos e baixos, né? Mas conseguiu uma excelente vitória, classificação na Copa do Brasil, jogando fora. Onde é que jogou o Juventude? Lá no Palmas. Palmas, exatamente. Então, quem nos traz as informações do Juventude é o nosso colega Pedro Petrucci, da Rádio Caxias. Por favor, Petrucci. Fala pessoal do Virando o Jogo, tudo bem? Bom, o Juventude voltou ontem do Tocantins, onde na quarta-feira venceu o Palmas pelo placar de 1-0 na Copa do Brasil e avançou para a segunda fase. Então a preparação para enfrentar o Internacional no domingo começa nessa sexta-feira à tarde. O técnico do Luiz Carlos Vinck vai reunir o grupo para começar a montar o time que enfrenta o Inter no domingo. A tendência é de algumas modificações na equipe em relação ao time que venceu na Copa do Brasil, porque o Anchieta, volante que pertence ao Grêmio, está emprestado ao Juventude. Ele foi poupado da viagem do Tocantins e deve retornar ao time titular. E tem uma dúvida no meio-campo também. O Denner, meio-campista de 19 anos, ele deixou a partida contra o Palmas no intervalo, sentindo um desconforto na coxa, mais por precaução para que esse desconforto não se transformasse numa lesão. E agora ele vai ser analisado pelo Departamento Médico do Juventude para saber se tem condições de treinar hoje e amanhã, iniciar a partida no domingo, ou quem sabe ser uma alternativa no banco de reservas. Portanto, o Denner é uma dúvida no Juventude. Ademais, a formação deve ser a mesma que venceu o Palmas na quarta-feira, com o Marcelo Carnel, goleiro, a defesa de Vidal, Genilson, Vitor Salinas e Eltinho como lateral esquerdo. No meio-campo, a volta do Anchieta ao lado do Aprile. Mais à frente joga Denner ou Gabriel Valentini, com Bruno Camilo, Breno e Dalberto. Deve ser esse o time do Juventude. O Brian Rodrigues já entrou em 3 partidas no segundo tempo. A que ele mais jogou foi contra o Palmas, porque ele entrou no intervalo, participou de 45 minutos da partida, marcou o gol da vitória, mas ainda é um atleta que vai esperar no banco de reservas. O Luiz Carlos Vinck não quer exagerar na utilização desse jogador, antecipar as coisas, já que ele ainda não está na sua melhor forma física. Então a tendência, a não ser que aconteça algo excepcional nos treinos nos últimos dias, nos próximos dias, o Vinck deixe mais uma vez o Brian Rodrigues no banco de reservas. Beleza? São essas as informações do Juventude. Até mais. Um abraço.
Obrigado, um forte abraço para o Pedro Petrucci, da Rádio Caxias. Muito obrigado pela participação aqui no Virando o Jogo e nos atualizando aí do Juventude, que vai usar o mesmo time, né, pelo que disse o Petrucci, que jogou contra o... E Palmas não é pertinho, amigo. Tocantins é longe para burro. Não, e não tem voo direto para Caxias do Sul. Exato, queria ressaltar, é ponte aérea. Também, eu queria entender por que o Juventude não vai botar o Brian Rodrigues no jogo. É um jogo que o Juventude está na 6ª colocação do Campeonato Gaúcho, a 4 pontos da zona de rebaixamento. Com uma vitória pode ficar em terceiro ou na quarta colocação do Campeonato Gaúcho. De repente, com uma vitória, poderia embalar 3 jogos vencendo, contando a Copa do Brasil, óbvio, mas 3 vitórias... para embalar o Juventude de fato. Então, por que não usa o Brian Rodrigues, que é o artilheiro? Não, na verdade não é o artilheiro, mas é... Mas eu falo, ele tá gordo, ele tá gordo, ele tá um boto, ele tá enorme de gordo. Mas é como disse o Petrucci, ele entrou 3 jogos até agora. O pensamento é para deixar ele pronto para as rodadas finais, onde vai ser a briga do Juventude. O Juventude vai ficar naquele limbo. Ou ele vai disputar para não cair, ou vai conseguir a classificação, vai ficar ali nas O Juventude vai ser um daqueles times que na última rodada pode classificar e pode ser rebaixado, sim, porque o Gauchão duas posições separam. Vocês acham que é barbada para o Internacional, então, domingo? Não foi barbada, não foi barbada contra o Veranópolis, está na zona de rebaixamento, porque vai ser com o Juventude. O Internacional precisa vencer, porque a primeira vitória veio apenas na última rodada e o Juventude precisa se recuperar no campeonato. Né? E o Juventude tem uma condição de confiança, né? Venceu o Palmas na Copa do Brasil. E outra, o Juventude vai fazer uma retranca que o Internacional, se não rodar a bola bonitinho e não tá rodando esse campeonato gaúcho, mas tu quer milagre? Não vai... Não. Que a dificuldade vem mais pelo Inter do que pelo Juventude. O Inter não sabe furar as linhas com retranca. O Juventude bota os 11 atrás da linha da bola, o Inter não faz nada. E na história do Inter, o Juventude vence bastante o Internacional, né? Em Série A, em confrontos na Série A, no Gauchão. E a desculpa do Internacional, o Juventude veio de Palmas sem voo direto, mas com 600 mil na conta, a desculpa do Inter vai ser de ônibus para Sé. O detalhe é que... O detalhe é que é o jogo do Internacional depois daquela confusão, né, do Gauchão de 2016. É verdade. Que o Roberto Melo falou que o campeonato estava sob suspeição, porque o pênalti marcado do Júnior, com a mão na bola, e a bola não bateu na mão e tal. Até o nosso comentarista, é o Diego Real, que foi o árbitro, né? Sim. É o reencontro novamente do Internacional lá na Serra Gaúcha. Boa lembrança. Então tem mais esse ingrediente aí pro jogo do Internacional. 5 da tarde, né? 5 da tarde. Bom, gente, obrigado pela participação de todos vocês aqui na bancada. Para você, nosso telespectador, nosso internauta, muito obrigado pela audiência e pela participação também aqui do programa. E vamos encerrando assim, né? Ainda impactados pelo que aconteceu lá com a meninada do Flamengo, nesse incêndio lá no Rio de Janeiro, no CT do Ninho do Urubu, mas vamos tocando. O futebol segue, a vida segue. Segunda-feira estaremos aqui, se Deus quiser e nos proteger. Estaremos aqui 1h da tarde na RDC TV com Virando o Jogo. Muito obrigado, bom final de semana para todos vocês. Virando o Jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.